Olá, pessoal. Então, nessa videoaula, a gente vai buscar um entendimento mais qualitativo dessas integrais de linha de campos vetoriais. Então, a gente não vai recorrer aos cálculos nessa videoaula para tentar entender, em alguns casos, como esse resultado da integral de linha pode aparecer. E a gente vai fazer isso olhando para esse termo, f escalar t. Então, aqui a gente tem f escalar t. Isso aqui corresponde a um produto vetorial. E lembrando lá de geometria analítica que o produto escalar de dois vetores u e v pode ser escrito dessa maneira, onde θ é o ângulo desses dois vetores. Então, se nós temos aqui os vetores u e v, θ vai ser o ângulo desses dois vetores. Então, esse produto escalar, que aparece na integral de linha, que eu vou destacar que eles são vetores, né? Ele vai ser escrito como a norma de f, ou seja, a norma que o campo vetorial assume naquele ponto específico, a norma desse vetor t, lembrando que t é o vetor tangente unitário da curva naquele ponto, e θ vai ser o ângulo desses dois vetores. Então, dado o campo vetorial e o vetor tangente unitário da curva, a gente vai olhar para esse ângulo θ. E aqui a gente sabe que esse vetor t ele é unitário, ou seja, a norma desse vetor é 1. Então, a gente consegue escrever o produto escalar como a norma de f do campo vetorial naquele ponto, vezes o cosseno desse ângulo entre o vetor tangente da curva e o campo vetorial naquele ponto. E por que isso é importante para a gente? Porque em algumas integrais de linha de campos vetoriais, a gente consegue observar um padrão mais específico para essa relação entre o campo vetorial e o vetor tangente da curva. Por exemplo, suponha que ao longo de toda essa curva parametrizada, que ao longo de toda essa curva orientada que a gente tem na integral de linha, a gente observa uma relação como essa. Ou seja, você tem o campo vetorial e o vetor tangente unitário da curva sempre com um ângulo entre 0 e 90 graus. Nessa situação, o campo vetorial ele parece que ele ajuda o deslocamento do objeto ao longo da curva, diferente dessa segunda situação. Aqui parece que o campo vetorial está atrapalhando um objeto que se desloca na curva com essa orientação. Então, aqui, a gente intuitivamente pensa que o campo vetorial realiza um trabalho positivo. Ele injeta energia, ele auxilia esse deslocamento. E a gente consegue formalizar essa ideia com essa discussão toda do produto escalar. Por quê? Porque se esse ângulo está entre 0 e 90 graus, essa é uma região em que o cosseno de θ ele é positivo. Se esse cosseno de θ é positivo, então o produto escalar ele é positivo. Então, o que a gente observa? A gente está calculando uma integral em que esse integrando, supondo, né, uma situação em que esse integrando ele é sempre positivo. E quando você calcula uma integral de uma função que é sempre positiva, o resultado é positivo também. E analogamente aqui nessa segunda situação, se você observa esse comportamento, um ângulo θ maior que 90 e menor que 180, ao longo de toda a curva orientada, então você tem uma situação em que intuitivamente esse campo vetorial f atrapalha o deslocamento ao longo dessa orientação aqui da curva. E aí como que a gente formaliza isso? Quando θ é maior que 90 e menor que 180, esse cosseno de θ ele é negativo, e se o cosseno de θ é negativo, o produto escalar é negativo. E a integral de uma função que é sempre negativa vai resultar também num escalar negativo. Lembrando que se na sua integral de linha você tem em um pedaço da curva orientada esse comportamento e em outro trecho da curva esse segundo comportamento, então fica mais difícil avaliar o que prevalece, né? Se essas coisas se cancelam e você acaba tendo uma integral de linha nula, ou se ela acaba sendo positiva ou negativa, é difícil dizer. Mas, por fim, nesse terceiro caso, aqui a gente
a gente está supondo, né, que ao longo de toda a curva orientada a gente tem essa ortogonalidade, T e F são ortogonais. Se o ângulo é de 90 graus, esse cosseno é zero quando o ângulo é de 90. E aí, sendo o cosseno igual a zero, o produto escalar é igual a zero, e se isso ocorre ao longo de toda a curva, a gente está integrando uma função nulo, e o resultado vai ser nulo também. Bem, não se esqueçam de sempre revisar o conteúdo nas notas de aula, ou fazer a leitura das notas de aula já de antemão, e verificar quais são os exercícios e as atividades que foram propostas no Moodle. Mas é dessa maneira que a gente avalia integrais de linha de campos vetoriais por extensão. Em alguns casos, é possível.